Aqui tem um cheque. Se nesse cheque tivesse assinado R$ 1 milhão e eu deixasse ele do outro lado do mundo... Olá, Olá! tudo bem? Tudo, e você? Bem também. Minha xícara vem em vossa homenagem. Olha! Tudo Bora bem? comer. Bem, gente? Boa tarde. Minha assistente Camila maravilhosa, já conheçam a... Tudo bom, Camila? Gente, Ana, daqui a pouco vai entrar uma galera, tinha uma galera bem bacana para acompanhar o nosso papo. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz, né? Respeitando o tempo das pessoas que já estão aqui com a gente. Estou muito feliz mesmo de você ter aceitado esse convite, esse desafio aqui para a gente bater esse papo. Acho que você é uma pessoa que agrega muito valor para a nossa sociedade e o que você tem a dizer acho que precisa ser ouvido por muita gente. Eu li o teu material e eu fiquei assim, nossa, cara, eita, acho que o papo hoje vai ser muito bom. Então mais uma vez, é gratificante, acho que o nosso papo vai ser super valioso, né? Eu peguei até um café aqui, parece café do almoço, mas eu peguei um café aqui porque eu sabia que ia vir muita coisa Não boa. dá para ficar mastigando e falando ao mesmo tempo, né? Não, não. Boa tarde, Bom, Rodrigão. Eu vi que você mandou um boa tarde aí. a minha mãe maravilhosa, Nick, bem-vindos, obrigada. Faz tempo que eu não faço live. Eu adoro, eu tenho traço de caráter que adora ensinar o que sabe, falar de coisas com paixão. Eu tenho essa necessidade de falar, né? A gente tem, né, Fio? Se você Sim, com tá aí certeza. todo dia também na rede social, que já teve seu boom, porém, e aí, E né? aí? E aí, já teve seu boom, ninguém aguenta mais o online, porém, poxa, você está recebendo conteúdo gratuito, inclusive já manda para quem precisa ouvir um pouco sobre autoconhecimento, manda aí para alguém que você gosta, dá esse presente para ele, para ela, porque eu acho assim, o mundo está muito desconectado, ainda mais com a rede social. Então Sim. vamos usar a rede social, vamos consumir essas coisas a nosso favor, porque senão a gente entra num círculo de comparação, porque a nossa vida não tá boa. A gente vai achar o tempo todo que a nossa vida não tá boa. Quem acha que a vida tá boa? E me conta. Quem acha que a vida tá 100%? Até a Já coloca gente. aí. Até a gente, né, Fio? Porra. Não é que a pessoa não é que ela é psicóloga, terapeuta ou trabalha com desenvolvimento humano, que ela está 100% satisfeita. Inclusive, ela pode entrar nesse círculo de perfeição. Não existe. Eu estou comendo os livros da Brené Brown exatamente por conta disso. Uhum. Quando a gente se reconhece na dor do outro e compartilha isso, fica muito mais fácil da gente tirar os elefantes das costas. Porque senão, se a gente se fecha, se isola, é onde a gente vai achar que só acontece com a gente. Sim, sim. Camaleão total, né? A Camila Mas falou de não é metamorfose. camaleão, não. Porque camaleão é um psicopata que entende o ambiente e cresce com isso. Eu acho que o que tem acontecido com as pessoas é que elas acham assim, então vou fazer aquilo, que aquilo dá resultado, dá popularidade, dá dinheiro. Tá, mas o que você quer de verdade? Sim. Você tá me ouvindo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu tô sem o fone hoje. Não sei se dá um Eu, eco. eu tô te ouvindo super bem, Ana. Tá, pra mim tá super tranquilo. Deixa eu ver se a galera responde aí. Pessoal, eu tenho um costume de fazer. A Ana pediu, eu acho bem legal, mas eu sempre mando aqui na aba de compartilhar. Eu sempre mando para as 7 primeiras pessoas que eu tô vendo aí. Eu gosto do número 7, então eu mando para as 7 primeiras pessoas que eu tô vendo aí. Façam isso, tá? Porque a gente vai falar muito sobre autoconhecimento aqui, nesse período que vamos estar aqui nesse almoço, que a gente convidou vocês para almoçar com a gente. Vai ser um papo muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar e, assim, como a Ana falou, para ajudar outras pessoas também.
gente tem que ser bom pra gente ser bom pras pessoas, né? Isso é um dos pontos que eu tento colocar pra pessoa em primeiro momento, né? A gente cresce falando, ai, seja bom com os outros, seja bom com os outros, mas como é que essa matemática de eu ser melhor para as pessoas do que para mim? Eu acho que esse ensinamento atual, que está se falando mais sobre isso, ele dá até um bug na cabeça das pessoas, porque imagina uma pessoa de 30, 40, 50, 60 anos, sempre viveu servindo outras pessoas e agora vem umas pessoas novas aí e dizem que eu tenho que cuidar de mim. Eu nem sei fazer isso. Exatamente. As pessoas me falam muito, mas Ana, por onde eu começo? Tá, o que você fez na semana por você? Uhum. Ai, não, eu só trabalho, volto para casa, os meus filhos, as pessoas. Tá, e para você? Ah, deixa pra lá. Se você não estiver bem com você, você não vai ser um bom amigo, não vai ser um bom pai, não vai ser um bom filho, não vai ser um bom profissional, porque atualmente também as pessoas pensam em dinheiro, trabalho, reputação, depois a turminha que é quem aguenta elas, né? No caso. É um leque, né? Então, é a roda da vida, né? Que é uma das ferramentas do autoconhecimento, a roda da vida. E a sua saúde? A respeito dos pais, eu morro pelos meus filhos, tá? Mas você ensina eles a viver? Você tá bem de saúde para eles não terem que se preocupar, além de tentar vencer na vida com você? Né? Você tem uma relação, os dois são leves, porque óbvio que todo indivíduo tem as suas questões. Ok. Um ajuda o outro quando o outro precisa, mas imagina você ter que sempre estar cuidando do outro, porque o outro não cuida da saúde, não cuida do mental, não cuida do espiritual. Sim. É invisível, né? A gente quer ler tarô, a gente quer ir na Umbanda. E olha que eu fui em tudo já, viu, gente? Já fui em tudo tentar milagres. Não, é voltar pra dentro. É se conhecer. Exímio conhecedor. O que eu gosto, o que eu não gosto, porque eu tenho falado sim para todo mundo e não para mim, porque eu aprendi assim. A nossa família de origem é a nossa referência. Eles Exatamente. trabalhavam que nem um camelo, Uhum. você vai trabalhar que nem um camelo. Eles não tinham dinheiro e gastavam tudo só. Você não vai conseguir comprar coisas para você, investir em terapia, para você se presentear, porque você sofre para ganhar esse dinheiro. Porque foi dito que você teria que ser assim, né? E não é nem dito, é porque eu faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Só que a gente aprende muito mais olhando do que com o discurso do rei. Nossa. Então tá tudo enraizado na nossa mente. Os seus pais faziam exercício? Ou eles enchiam o caneco no final de semana? Quem que fazia, Isso né? é um ponto muito legal, né? Uhum. Eu e o Fio, a gente se conheceu numa época, era da juventude. Porém, assim, era o quê? Era 80%, vamos nos encontrar no bar. Isso era o evento social que a gente tinha, e até recentemente. Sim, e com toda aquela reverberação daquela galera, estamos todos buscando e ao mesmo tempo todo mundo perdido, não sabia nada que fazer. A popularidade, estar cheio de gente. Mas que gente, gente? Que gente? Exatamente. O que você aprendia ali? Nossa. Né, você tem noção, eu nem trouxe para hoje. Bem pouco, assim, da vivência. Eu trouxe do que não fazer, eu acho. Mas... Sim, e eu acho que assim, eu não sei, eu fico na dúvida. Até te pergunto para vocês aí que estão ouvindo. Sim. Eu me questiono, será que foi o autoconhecimento que me deu essa... Poxa, eu não quero mais fazer assim, não quero mais fazer aquilo ali. Ou a maturidade também cansa, o corpo não aguenta mais. Eu tomo 3 cervejas, eu tô morrendo. Não dá, né? Passou dos 30, ressaca é monstruosa. E olha que eu malho,
desde sempre. Eu era do time assim, meio malhar, meio se perder ali, para ter aquele equilíbrio, hipocritamente falando, né? Claro. Sim. 70-30, né? Ou 40-60. Então, mas hoje, até ceder. Sim. Esses dias eu falei, não, eu preciso comer uma bolacha. Eu quero comer uma bolacha. Eu cheguei lá, comprei uma mão. Enrolei. A gente faz escolhas o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, mas desde a hora que a gente acorda, ou você vai levantar, vai no banheiro, ou você agradece, ou você já pega o celular e começa freneticamente o seu dia, enxurrando o seu cérebro de informações, e tem alguém já fazendo live, tem alguém já correndo, e tem alguém fazendo alguma coisa incrível, e eu tô aqui ainda. O que você está falando, só para familiarizar um pouquinho do pessoal que chegou aqui agora, o tema da nossa live é Meus Deus, quantos habitam em mim, né? A Ana Rita, ela é atriz e terapeuta, né? Ana, você quer falar um pouquinho de você, só para a minha audiência te conhecer também? Tudo bem, gente? Eu sou assistente social formada, mas eu sempre quis ser atriz, então quando teve uma brechinha eu saltei para a arte, gostei muito. E aí eu estava um pouco entediada em 2019 pela questão da instabilidade, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de dinheiro, eu gosto de comer bem, eu gosto das coisas legais da vida e a constância estava me faltando. Então eu fui fazer minha cidadania na pandemia e nessa eu conheci o Corpo Explica, que é a minha primeira escola de desenvolvimento humano. Então eu aprendi pelo formato do corpo. A gente explica como a sua mente funciona. Então eu fiz um workshop gratuito deles, não sei quem conhece aqui, alguém já ouviu falar, me conta aqui nos comentários se vê depois. Boa. Agora, se estiver aqui com a gente agora. Então, eu acho que de todas as ferramentas que eu já tinha passado, que foram muitas, né? Ayahuasca, rapé, horóscopo, pombagira, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu vou experimentar. Se falarem que tem um negócio ali, eu vou querer saber mais. Eu tenho esse perfil desde sempre. Não sei você. Lifelong learning, né? Aprendizado contínuo o tempo todo. Então, assim, quando eu descobri os traços de caráter, que eu já vou falar um pouquinho para vocês, eu falei, caíram todas as fichas, todas as fichas ao mesmo tempo. Eu falei, pronto. E aí eu quis trabalhar com isso. Eu falei, não, gente, eu preciso passar para o mundo, que foi assim, de todas as que eu experimentei, a que mais me colocou os pés no chão e falou, tá bom, agora eu tenho um norte. Eu tenho um norte e agora eu consigo saber que esse ambiente é bom para mim. Por que eu frequentei tanto esse ambiente que não me fazia mal? E lá no fundo do coração a gente sabe que aquele lugar não faz bem, mas sempre quando a gente está passando por alguma coisa ruim, a gente está ganhando alguma coisa em troca, né? Tem gente que não consegue descansar, por exemplo. A pessoa não consegue descansar, ela atrai coisas ruins. Um acidente, uma doença, um vírus, uma gripe que seja, para ela ter a justificativa de falar, agora eu posso descansar. Então, tem traços de personalidades, né, que moldam o nosso corpo na primeira infância. O que é a primeira infância? Freud já falava que é mais ou menos até os 6, 7 anos de idade. Quais são as fases mais importantes onde a gente vai ter essas percepções do mundo? Dentro do útero da mãe, na amamentação, os primeiros passos, o desfraude, né? Controle dos esfíncteres, já faz cocô, já pede para fazer cocô, tem todo um tempo de preparo do próprio corpo e é individual de cada um. E a parte da sexualidade, quando a criança entende que tem um órgão genital, ele faz um choquinho diferente do que do nariz, do que a cosquinha aqui. E é quando ele entende o mundo em pares. Então, cada uma dessas fases, o Reich deu o nome de traços de caráter, né? Porque ele notava que no consultório, pessoas com o mesmo corpo tinham os mesmos problemas. Então, ele investigou melhor isso e aí ele nomeou com esses nomes
técnicos, que a gente conhece alguns deles, mas de outra forma, né? De uma forma mais do filme, do psicopata do filme, do esquizofrênico, do masoquista. Então, assim, tem o esquizoide, o oral, o psicopata, masoquista e o rígido. Eles são nomeados pelas fases que todos nós passamos. Porém, tem gente que sente um pouco mais dentro do útero da mãe. E isso molda um corpo específico. Dá um recurso por conta de um trauma, né? Sempre quando a gente toma, né? Sempre quando a gente toma na vida, Entendi. o que acontece? De qualquer forma, a gente se recolhe e a gente volta melhor em alguma coisa. Isso já acontece na formação dos traços de caráter. Então, no útero, a criança se sente rejeitada. Porque se acontece alguma coisa no mundo externo da mãe, falta sangue nessa região, que é onde o bebê está. Porque vai para as extremidades, para os pés, para as mãos, porque a mãe precisa correr. Ela precisa dessa energia. Então isso chega a gerar a personalidade da criança? Isso. Ao fim, você vai notar, né? Nós temos 2 ou 3 traços mais evidentes. Entendi. Então a gente tem tanto uns trauminhas que depois a gente chega lá no entendimento, quanto recursos maiores em algumas coisas. E nos faltam, inclusive, naqueles traços que a gente não pegou pra gente. Então o esquizoide, ele tem essa questão, né, de sentir, ele só tá no útero. Uhum. O que tem no útero? Só aquela gosma, aquela coisinha desse tamanho. Sim. Então, para onde vai a energia? Vai para a cabeça. Esquizoide, o formato do corpo, são aquelas pessoas que têm a cabeça maior que o corpo. Porque a energia dele está toda na cabeça. Eles são mais reclusos, eles pensam fora da caixa. Por quê? Porque lá no útero aquilo ficou tão condensado que ele sabe pensar. Então, para ele é confortável ficar isolado, num quartinho escuro, ele gosta mais de roupas pretas, ele não tem muito contato com as pessoas e para ele é maravilhoso. Então você pega esse bocadinho de informações, que senão fica uma live de 3 horas e eu adoro live de 3 horas. Aí a gente pode passar para o traço oral. A gente pode passar para o traço oral. O traço oral é a amamentação. Estão acompanhando? Gente, faz um joinha aí se eu tô indo muito rápido, porque a hora que eu começo a falar sobre o que eu gosto, eu não paro mais. Ana, você tá conseguindo ver os comentários? Eu tô vendo, não, eu tô vendo só quem entra. Tá bom, então eu vou... Qualquer coisa você me fala, tá? Tá bom. Não, aqui teve um comentário anterior do Rodrigo, ele acabou de colocar um joinha aqui, que você falou da experiência da ayahuasca, ele falou que era interessante. Então, só que assim, hoje, por exemplo, eu já não, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui só para ficar um fio de entendimento um pouco mais claro, porque é muito novo para muita gente. Sim. Então a amamentação, o que é a amamentação? É a simbiose com a mãe, tá lá. Mama e dorme, mama e dorme, mama e dorme. Sim. O que acontece? Às vezes, a etiqueta da roupinha da criança tá desconfortável. Ela chora, a mãe vai lá, amamenta. Uhum. Ela tá com dor de barriga, a mãe vai lá, amamenta. Ou seja, qualquer emoção que ela sentia nesse período, ela recebeu um estímulo na boca. O que traz para nós hoje? Compulsão alimentar, tabagismo, álcool, prazer imediato. Então eu senti alguma coisa, por exemplo, tanto assim, ó, você foi selecionado para um trabalho, você é maravilhoso, né? Ou aconteceu uma coisa muito ruim, você não foi chamado, bum, gatilho de emoção, preciso usar a boca, preciso comer um negócio, fala. A ansiedade vai lá em cima, né? O traço oral tem muita necessidade de fala, porém a fala do oral, ele é muito desorganizada, né? É muita emoção, o esquizoide já é mais racional, o oral é mais emocional. Então, como que é o corpo do oral? É arredondado, tem bochechinha, tem um peito maior,
tem barriga mais molinha quando é do excesso, tem o oral da falta também, que pode ser magro, tem um buraco aqui no meio do peito, você vê a pessoa, tem um buraco para dentro. O oral, ele tem esse medo do abandono, né? O esquizoide é rejeição, o oral é abandono, então sempre falta alguma coisa. Tá tudo incrível, tá tudo maravilhoso, mas falta alguma coisa. Complementinho, né? Mas é assim, como tem esse vazio existencial que não foi suprido, né, na percepção dele, né? A mãe demorava para pegar no berço, nossa, e o tempo da criança, do tempo da mãe terminar alguma coisa para vir é diferente. Sim. Então vamos, né? Então o oral, a comunicação, o acolhimento, é tudo característica positiva, mas assim, aguenta lugares ruins, pessoas ruins, não sabe dizer não, com medo do abandono. Exatamente. Aí a gente tem o psicopata, a gente vai chamar de psicólogo, porque senão todo mundo assusta quem não tem familiaridade com os termos de traços de caráter. A gente usa psico para não deixar a pessoa muito louca de medo, não. O psico, ele se forma ali na primeira infância. Nos primeiros passos, desculpa. Que é quando a criança engatinha, você é pai, né? Sim, tem uma menininha de 6 anos. Então, ela já meio que passou aí Já. por esse E as pessoas que entraram aqui agora, que eu tô vendo que tá entrando, também são pais. Olha que interessante. Que legal, então presta atenção. E assim, eu quero deixar uma coisa muito clara. De qualquer jeito, eles vão sentir algum trauma. Sim. Você pode ser o melhor pai do mundo, o mais atencioso, que dá tudo, que também vão ter traumas. Você pode daí, vão ser ausentes, porque trabalha muito, não tem tempo. Eu te deixava sozinha porque eu tinha que trabalhar e ganhar dinheiro. Sim. Qualquer jeito, vão se formar. A gente passa por isso. E a percepção é muito mais deles do que se você quiser induzi-los a ser mais isso ou mais aquilo. Não temos esse controle, tá? Sim, não dá nem pra saber, né? Você analisa alguns passos ali, tem algumas percepções que você tenta até ajudar a prever, mas dá pra saber que não. E aí, o psicopata, né? O psicopata, imagina, já tá engatinhando, já tá subindo, já tá abrindo, já tá colocando o dedo. Essa fase, você imagina, tem sempre um adulto. Ele quer brincar, ele quer fazer, ele quer experimentar. Ele vai entendendo ali que quando chega alguém em casa e eu sorrio, todo mundo bate palma pra mim. Se eu não sorrio, eles não falam comigo. Ele vai percebendo essa troca. Ele vai percebendo o quê? Uma manipulação. E é instintiva. Até cachorro, gente. Você vê hoje que você ensina. Imagina a criança, nós que somos racionais, o quanto inteligente a criança é e a gente nem imagina, né? A gente ouve, criança ouve papo de adulto, depois acontece um monte de coisa. Ai, mas ela era tão criança, meus amores. Não. Por isso, sejam responsáveis porque os adultos são vocês, né? Prestem atenção. A minha esposa, tá aqui na live, ela fala muito isso pra mim, cara. A gente tá num processo com a minha filha exatamente de entender a fase que ela tá agora, né? Porque ela saiu da criancinha para começar a entender as coisas, então a gente toma muito cuidado com tudo que fala, que faz, porque tá muito atenta. Ó, Rosana, sua mãe? Ah, então você conseguiu ver. Eu sou psicopata. Os meus traços são rígido, que a gente não chegou ainda, oral e psicopata. Depois eu vou falar um pouco da junção, mas vamos manter esse fio aí para ficar mais fácil. Vamos manter esse fio. Vamos manter. Então, eu tô anotando aqui porque a minha escuta tá bem ativa. Vamos que vamos. Eu tô anotando aqui porque a minha escuta tá bem ativa. Vamos que vamos. Ah lá. Então, e aí o que acontece? A criança ela vai percebendo o que ela ganha em troca.
Então é assim, é a criança que faz birra no supermercado porque sabe que pra ficar quieta a mãe vai lá e resolve. Uhum. Fala, mamãe, te amo porque eu fiz um estragozinho ali, não quebrei alguma coisa. Ele vai entendendo isso. E aí ele leva isso para a vida adulta. São líderes natos. Por quê? Ele entra num ambiente e fala, olha, aquela pessoa ali é boa na comunicação. Instintivamente, intuitivamente. Por quê? Porque ele já faz isso desde pequeno. Porém, como todo dom tem um trauma, ele tem muito medo de ser enganado. Às vezes, Tá por o isso que tempo tem todo em o alerta? tempo todo em alertas. É mais racional, né? Lembra? Esquizoide, Sim. racional. Oral, emocional. Psicopata, racionalíssimo. Sim. Qual que é o formato do corpo do psicopata? O triângulo invertido. Pessoa com queixo pontudo, o ombro maior do que a cintura, a coxa maior do que a canela. Então, são aquelas pessoas que dão aquele sorrisinho de lado, o Sei. olhar dele, a gente identifica tudo mesmo. O olhar é assim. O que você quer? Eu tenho. O que Uhum. você quer? De É livro. todo feio. Sim, sim, porque ele entendeu o mundo em trocas. Sim, Se eu te dou isso, você tem que me dar em troca. sim. E aí tem um pouco dessa. Ela é uma pessoa mais controladora. Então, dificilmente vai confiar nas pessoas. Às vezes, quando não na dor, quando não identificado, né? Ai, eu não percebi que eu sou assim. Porque tem gente que passa 70 anos, não muda. Não Nossa. muda, porque eu preciso me colocar em segurança. Não, não, eu aprendi desse jeito, não vou mudar. E vive mal. Porque a gente se acostuma até a viver É mal, né? assim que eu aprendi, é assim que eu vou Gabriela, ser, síndrome de Gabriela. e pronto e acabou, né? Gente, se vocês que se identificam aí com os perfis que a Ana falou, vai colocando aí. Eu tô É. buscando aí entender. Vamos lá. Aí tem o masoquista. O masoquista é o quarto traço, é na época que a criança e o corpo dela, ela entende, ela consegue segurar tanto o xixi quanto o cocô. Porque é o corpo mesmo, né? O corpo tem um tempo certo. Até dizem que a criança está preparada, né, para o controle dos esfíncteres quando ela sobe escada sem tocar em nada. É quando ela consegue já esse equilíbrio, essa consciência corporal. Então, o Sim. que que acontece na época que todo mundo passou, né? Nós todos do desfraude. No desfraude, a criança já anda, geralmente ela já fala. Então, assim, aí ela faz cocô na calça ou xixi na cama, a mãe, o pai fala, mas filho, por que que você não chamou a mamãe? Porque Que não é? tem o controle ainda. Não é Ah, porque fala e porque agora eu anda, entendi. não é Meu Deus. porque fala e porque anda e porque manipula ou porque faz graça que ali embaixo já tá check também. É, E aí a criança já não entende. O que que ela entende? Toda vez que saem essas coisas de mim, são coisas minhas, eu levo um xingo. Alguém vem e grita, eu não estou nem sabendo o que está acontecendo. Ela se tranca. Tanto é que o bumbum dos masoquistas são para dentro fechado. Parece que ele está fazendo força com o glúten. Agora que você vai na academia, você vai ficar olhando o bumbum dos outros, porque é inacreditável. É mais gordinho, é tudo muito denso na pessoa masoquista, sim. porque ela foi trancando. Por exemplo, segurança de balada. Aqueles armários Aquela grandes, rigidez, né? duros. Eu falo, né? Porque eu tenho tanta intimidade com o corpo, o formato, que às vezes eu até falo, gente, se alguém não me ouve, fala, e ouve eu falar do jeito que o mundo está chato, eu falo, é o gordinho duro. Uhum. Os gordinhos parrudinhos duros são masoquistas. O que que ele aprendeu? Aprendeu a ser resiliente. Ele é aquela pessoa que guarda uma mágoa por 7 anos tranquilamente.
Ele aprendeu a ir guardando esses estímulos que ele ia recebendo. Ele é uma pessoa extremamente emocional, mas ele tranca, ele não fala. Ele não sabe falar não. Por quê? Se eu falar não, eu vou me sentir humilhado. Vai que alguém me Exatamente. humilha. Então, assim, ele é o número um Tem o dos medo da traços. exposição, Ana? É isso? Hã? É a pessoa que tem o medo da exposição? Totalmente. Tanto é que qual que é o superpoder dele? Ele é extremamente metódico e atento a detalhes. Então, assim, geralmente, contadores, pessoa, na filmagem você vê os câmeras, o cara que leva o peso para lá, leva o peso para Carrega a cá. grua Ele, o tempo todo. eu ia falar o nome de um dramaturgo aqui, mas é melhor não, que a gente conhece. Tá. É melhor não. É Mas melhor eles não. são parrudos, eles são. A perna deles, tanto dela, né? Homens e mulheres podem ter esses traços. É um troncão, pum. Dois troncos assim. O braço é gigante, é tudo maior, o rosto é quadrado. Né? Olha nosso rosto. Nosso Sim. rosto tem aqui uma psicopatia. O seu tem aí uma esquizoidia, que é essa parte aqui, ela tem um cerebrão aí dentro, Sim. tem uma parte maior. Tudo tá conectado, Mas é tudo é muito redondo, hein? explicado. Então, mas tem um oralzinho aí também. Quando você Entendeu? Ó, falou, eu fui aqui é anotando mais aqui, eu falei, opa! arredondado. Hã? É. Quando você falou, eu fui anotando aqui, eu falei, ah, agora eu tô entendendo. Por isso que eu falo, nós passamos, todos nós aqui no Brasil, na Grécia, onde for, nós Onde for. passamos por essa fase. Tanto é que a cultura também muda muito o tipo de criação. Então, o masoquista, ele aprendeu a ser metódico. Ele é aquela pessoa que ele executa. Esquizoide não executa, fica tudo na imaginação. Oral não executa, porque é tanta infantilidade, é tanto sentimento que não consegue muito programar muita coisa, né? Isso a pessoa sem esse conhecimento, sem saber quais são os traços. O psicopata é bom de mandar. Um ponto muito interessante do psicopata, o psicopata ele desenha, ele fala que você vira à direita, você vai reto, vira à esquerda, é ali uma cara. Então ele desenha o oral, ele fala, ai filho, então na semana passada. Ele é mais, né? E lógico, às vezes o ambiente faz eu estar mais oral. O Sim, você outro vai. aqui eu vou mostrar o quê? O meu psicopata, o meu rígido. Por quê? Porque eu estou trabalhando, eu estou aqui no teatro, no trabalho. Quando você está com seus amigos, com a sua família, no geral, né? Tem gente que não. Dá uma relaxada. Sim. Dá uma relaxada. Então, para finalizar o masoquista, ele é mais denso. Ele Mas é se perceptível. sente. Só um complemento do que você falou do geral. É perceptível mesmo você falando e tá vindo coisas na minha cabeça. Você percebe aquele estilo de pessoas que estão sempre alerta ali, ó. Racionais. Sempre são as mais racionais. As emocionais, elas conseguem relaxar um pouco mais. O ambiente. Agora, a pessoa, por exemplo, eu vou falar, como falta só um, o que acontece, Fio? Uma coisa muito importante. Nós temos esses traços de caráter, nós temos que usá-los. Se você não usa isso para brilhar, para cuidar de pessoas, para jogar suas ideias no mundo, se você não usa os traços, você vai querer controlar seu relacionamento, sua família, seus amigos. Vai querer controlar todo São mundo. potenciais. Vai querer controlar todo mundo. É que eu acho que eu não sei se é a minha ou se é a sua. Deu uma travada aqui na minha internet. Desculpe. Eu tô vendo o seu ficar um pouquinho ruim a imagem, mas como eu tô ouvindo, eu não parei. Não, é que acho que travou para mim aqui. Mas vamos lá. Não sei se travou para a galera, mas deu para entender. Pode seguir o seu raciocínio. Então, gente, se você é cheio de ideia, que nem eu
episódio, você tem que escolher uma delas e pôr no mundo. Dá para alguém fazer. Escrever um livro, criar uma máquina, criar um aplicativo de não sei do que. Você tem que fazer nascer, porque ao mesmo tempo que ele é super criativo e imaginativo, ele pode ter as noias dignas de Oscar. Dignas de Oscar, uma paranoia tão criativa do positivo no negativo. O oral, se ele não acolher as pessoas certas, se ele não tiver ambientes onde ele é cuidado, amado, ele vai se enfiar em bimbocas só porque em bimbocas as pessoas não estão fazendo nada, vão ter mais tempo para ele. O psicopata, se ele não tiver liderança, se ele não tiver equipe, se ele não tiver lugar, é o palco, né? É um dos traços de caráter que gostam de um palco. Ele vai querer cuidar da vida da mãe, cuidar da vida do vizinho, encher o saco do filho. É o que liga no meio do nada. Você fez isso aqui, isso aqui, isso aqui? Você fala, gente, o que está acontecendo? Do nada, né? Porque você tem que usar esse dom. O masoquista, ele já é mais isoladão, ele já é mais na dele. Por ele ser mais na dele, não sabe dizer não e aguenta muita coisa, todo mundo vai atrás dele. Todo mundo dá um problema para ele resolver, por quê? Porque ele aguenta. E o corpo cresce, né? Se a gente está carregando pesos maiores do que os nossos, o corpo vai crescer. Ah, preciso de força para aguentar esse momento. Vamos crescer para ter força? Vamos entender? Isso, eu tô com o teu e-book aqui aberto, Ana. Eu dei uma analisada nele, olhando. Isso entra muito no que você fala do quem eu sou, do que eu preciso, em que momentos precisarei me esforçar, o que irei recompensar, com quem posso contar e onde eu quero e onde eu posso chegar. Na hora que eu li isso, eu falei, eita, caramba! E aí, a introdução que você fala, depois que eu entendi isso aqui, eu entendi a questão do autoconhecimento. E depois que eu entendi, que eu li isso aqui, eu confesso que eu não tinha visto em nenhum outro lugar, nesse formato. Né? Me prendeu muito porque eu falei, cara, é isso. São as dúvidas. E é o que você é perito, né? Quero falar um pouquinho de você também nessa live, porque vai ficar salva para nós dois. Sim. E sei que o nossos trabalhos se agregam. Deixa só eu falar do último traço, né? Boa. Que é o traço de caráter rígido, que é um traço mais legal que tem. Tô brincando. Todos os traços são incríveis e são terríveis, dependendo de se você conhece que traços você tem e como você os usa. Você é a única pessoa responsável por você hoje. Se você tem mais de 18 anos, meu filho, vai viver sua vida. Vai viver sua vida, vai se conhecer, porque até os 18 anos, os nossos maravilhosos pais, eles vão tentar passar para nós o que eles tiveram. Beleza, obrigada. Agora eu vou tentar fazer do jeito que eu acho melhor para mim. Vou experimentar a vida. Isso. Tem legal gente que não que deixa, legal, né? que tá a sua mãe e a minha mãe tá aqui vendo isso aí. Minha mãe que lute. Minha mãe que lute. Ela sempre... às vezes eu jogo um negócio e falo, ela vai ficar irritada. Eu não estou falando dela. Eu estou falando de todos nós. E assim, eu falo para ela também, eu falo, mãe, você tem uma energia gigantesca. Você fica em casa, depois ela fica, entediada. Vai ocupar-se com coisas que você gosta. Porque assim, nossa geração, viu, temos essa metralhadora de conteúdos hoje. Olha lá. Por sorte, Fio, nós temos uma metralhadora de informações e a gente ainda está numa idade de querer experimentar. Aí, a partir dos 50, sei lá, 40 e poucos anos, começa a chegar esse tipo de coisa. Os nossos pais já estão cansados e não tem ninguém brilhando.
igual eles, não tem ninguém revolucionando. Tá todo mundo aposentado, gordo, indo pro clube, fazendo... Se você só tem isso como referência, é o que a gente fala de nós jovens. Você sair do grupinho, você vai ficar sozinho até encontrar outro grupo. Os mais velhos ainda, gente, ou tem um acompanhamento de alguém que tem que pegar na mão a terapia minha, né? Não a psicologia, não a psicanálise, que vai demorar assim um tantão para descobrir lá a origem das coisas. Inclusive, tem muito psicólogo, muito terapeuta, psicanalista que tem a formação de analista corporal, porque é um adianto de 1 ano. Os resultados que eu vejo das pessoas nos meus atendimentos e até o meu na minha vida, porque tem um direcionamento, você é rígido, você é psicopata, você tem que brilhar. Você tem que ou ser dono de alguma coisa incrível, você quer dar palestras, você quer fazer lives, você quer mostrar para que veio. Sim. Já um esquizoide e um masoquista, eles não vão querer sair de casa. E o que acontece hoje? É que assim, ó, o esquizoide, sei lá qual que é a relação dele com... É que nós não somos um traço só, tá? Eu tô fazendo essa pontuação de um traço só para esse primeiro momento ficar um pouco mais claro. Mas assim, se a pessoa tem um esquizoide e um masoquista alto, talvez ela nem tenha rede social. Quem vai ter rede social? Oral, com certeza. Psicopata, com certeza. E um rígido, com certeza. Né? Vocês estão entendendo aí? Vão perguntando que é isso, gente? Esse iPhone, eu não estou entendendo esse iPhone até hoje. É que se você faz um movimento assim ou assim, aí ele gera uma bolinha de ok positivo no Instagram. Psicopata. É, maluco. Então, vamos falar do último traço, já passou por todos, né? Boa. O esquizoide tem medo da rejeição, então ele cria milhões de coisas. O oral tem medo do abandono, então ele comunica. É aquela pessoa que não para de falar até para você não ir embora, né? Resumidamente falando. O psicopata, ele arquiteta, junta a turma, faz acontecer na liderança, lidera com maestria, mas ele também tem medo de ser manipulado. Ele manipula com medo de ser manipulado. Isso pode ir para a vida dele. O masoquista tem medo da humilhação. Oi? Entendo. Ó, o masoquista ele tem medo da humilhação, então ele acaba sendo disponível, aguenta peso que não é dele, ele não se expressa porque tudo que saía dele antigamente ele registrou como não é legal, então ele é mais fechado, mas também não passa um detalhe ali porque ele é ótimo nisso. E o rígido, que é o último traço, é quando a menina entende que o papai é o meu herói ou a imagem do homem que está ali, que ela escolheu. Às vezes é o avô, às vezes é um padrasto, né, na ausência do pai. Ou mesmo o menino vai enaltecer a mãe. Ou se não teve mãe, se não teve mesmo, vai ser uma tia, a namorada do pai, a criança escolhe, né? Quem ela vai ali enaltecer. Então, o que acontece? Vamos colocar que estava certinha a casa, só para ficar mais claro do entendimento. Tá. Então, meu pai, como menina, né? Meu pai dizia que me ama, mas saía para trabalhar. Meu pai dizia que me ama, mas ia dormir com a minha mãe. Meu pai dizia que ama, mas bebia e não tinha tempo para mim. Então, o que eu preciso fazer? E isso o contrário também, tá? O menino com a mãe, que tem outro irmão. Eu preciso ficar muito perfeito. Eu preciso ser muito perfeita. Meu corpo vai ser perfeito. Né? São aquelas pessoas que não malham e tá tudo lá definido. Que porra é essa? Como assim? A cinturinha é de violão.
O corpo é assimétrico, tá tudo certinho. Olha os 3/3. São iguaizinhos. E aí, o rígido, tanto o rígido homem, rígido mulher, tem muita dificuldade de escolha porque separa perfeitamente o amor da sexualidade. Tô louco. Então, o maior desafio do rígido é amar e se entregar. Porque sempre tem uma opção melhor. Sempre dá para melhorar. Eu sou tão maravilhoso que assim, nossa, não existe alguém para mim, até porque o meu pai é o meu herói. Então eu vou dar umas viajadas aí com umas pessoas, porque eu já pus no meu pai. A imagem do homem para mim já tá dada. Assim como o homem. A minha mãe é a mulher mais foda do mundo. Não tem mulher igual a ela. Tá, só que ela é sua mãe. Para você ter uma vida normal, você tem que ter a sua família, você vai ter que confiar na sua escolha, né? Tem muita gente que xinga a pessoa que escolheu, mas quem que escolheu? Fica falando mal da pessoa para os outros. Sim. E não pensa na vergonha que tá passando. Você tá entendendo? A falta de conhecimento. Isso é um básico do básico. Como que você sai para ele e não aguento mais o meu marido? Não aguento mais a minha mulher? Você tá falando, não dá, né? Você tá se humilhando por aí, porque na verdade, quem que escolheu? Aí agora não dá mais tempo. Porque você vai morrer quando? Sim, então, eu falo a perca muito dessa vontade de viver das pessoas, essa entrega, né, principalmente para as pessoas mais velhas, é complicadíssima. E tem muito jovem assim também, porque falta de ambiente. Então, o rígido... Você achou ali no local e às vezes não tem nem um local de fala, às vezes quer, mas não sabe se colocar, às vezes, como você disse, não soube dizer não. Agora, cara, ficou muito claro com os perfis que você falou. Ficou muito claro muita coisa agora. Muita coisa, assim. E aí, só para finalizar o rígido, então, ele tem uma agilidade muito maior do que, por exemplo, do psicopata. Ele também é um traço racional. Então, o psicopata, ele vê, ele entende, ele quer mandar nas pessoas. O rígido, não. O rígido, ele vê, ele entende e ele quer fazer. Até para ganhar mérito próprio. Não vou pedir ajuda pro Fio, não, porque eu quero ganhar esse mérito só para mim. Só que se sobrecarrega. Sim, entendi. Deixa eu tirar uma dúvida minha particular. Existem fases, por exemplo, que você falou do rígido aí, teve momentos que eu fui super assim, mas teve momentos que eu fui super psico pra caracas. E... Não tem fases, tá. tem ambientes. Entendi. Onde era o seu ambiente? Entendi. Onde você estava? A gente, quando é mais novo, é inseguro para um caramba. A gente quer, se a gente tem um rígido alto, a gente quer dominar essa pessoa tem que me amar, porque olha como eu sou maravilhosa. Sim. Então, a nossa insegurança pira a nossa própria cabeça, então você vai começar enlouquecidamente a querer ser melhor, só que a pessoa já gosta de você desse jeito. É tudo histórias que você vai se contando na sua cabeça. Inclusive, o excesso de perfeccionismo, estar com uma pessoa rígida demais é insuportável. Porque ela tá falando com ela mesma dentro da cabeça dela, você tá parado ali, você não tá entendendo nada, ela vem e fala um monte de coisa pra você, você fala, quê? Entendi a Vanessa agora, né? Mostra uma fotinho dela pra mim, que eu já dou um spoiler aí. Não, o que passa comigo? É o contrário. Então, deixa eu só falar mais uma coisa importante. O que acontece? Então, a gente passou pelos 5 traços. E aí, o que acontece? Nós temos 2, 3 maiores, ou seja, tem gente que vamos falar sobre mim, vai? Sobre eu sou.
rígida, oral, psicopata. Ou seja, você junta tudo isso, né? Na sessão é assim que funciona, a gente vai juntar os seus traços, vai falar, olha, você é uma pessoa mais racional. Porém, pela sua oralidade aqui, você pode ter picos de emoção. Então, você é Sim. racional, racional, racional. Uau! Racional, racional. Ou, se você é, que nem a Camila, a minha assistente maravilhosa, ela é oral, masoquista e rígida. Porém, o oral dela é muito maior. Então, como que funciona para a maioria das pessoas que tem essa combinação? Com muito autoconhecimento, o oral, como ele é um traço mais infantil, se ele não vai trabalhando essa dependência emocional, trabalhando, se autoconhecendo mais fortemente ainda, para ele ir para baixo da cama e ficar, ai meu Deus, socorro, mundo é injusto, é muito rápido. Então, beleza, você sabe dos seus traços, né? Sim. Que a gente faz, analisa o formato da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril e das pernas. E aí a gente vai entendendo qual tem mais, qual tem menos. Só que ao mesmo tempo eles se conflituam. Por exemplo, vamos pegar a oral lá, dramática mexicana e linda. Pega uma oral e uma rígida na mesma pessoa, ela vai ter a preguiça, o drama, a compulsão e ao mesmo tempo uma contra isso. Porque a rígida o traço rígido é o que mais cuida da saúde, mais quer ser inteligente, mais é ativa. Então o que acontece? Eu falei aí, você leu agora, compensar os traços. Dar para eles o que ele precisa e compensar depois. Hoje que eu ia ter essa live, eu falei, bom, faz tempo que eu não faço live, eu não quero ir na academia, porque eu ia fazer o meu primeiro treino de musculação hoje, então eu vou fazer uma caminhada e eu vou poupar essa rígida que vai falar enlouquecidamente por um período. Sim. E depois eu toco o resto do meu dia aí. Então, essa compensação a gente também não é ensinado. Inclusive, no mundo atual, o que acontece? Descansar é luxo. Acorde às 5, trabalhe enquanto eles dormem, todas esses mimimis que assim, poxa... Isso aí eu costumo chamar de produtividade tóxica. Se eu quero lançar um livro em um mês eu vou ter que acordar às 5, trabalhar enquanto eles trabalham. Só que as pessoas, eu tenho notado que elas estão tão perdidas assim na própria vida, que ela lê, tem que beber 6 litros de água, ela compra a garrafona de água. Tem que comer ovo, ela come o ovo. Ela não vê, ela nem sabe o que ela quer primeiro de tudo. Ela só vai roubando informações, porque também ela não tem nem a generosidade de buscar um profissional para orientar ela, mesmo se ela estiver no zero. As pessoas, elas gastam em bebida, gastam em comida compulsivamente, em roupa, em shopping, sabe, mas assim, e tem preguiça ou acha desnecessário pagar um profissional que pode orientá-lo, inclusive, a ganhar mais dinheiro, a ficar melhor e ganhar em triplo e tudo depois, né? E aí eu volto, né, na questão do como que a nossa família gastava dinheiro. Tem algum amigo seu que faz terapia? Você sente a permissão de fazer terapia? Ou você acha que isso é coisa de louco ainda? Você tá lá no tempo das cavernas. Cara, o que você tá falando, eu tenho conversado muito nas minhas rodas atuais, né? E principalmente o ponto em que você disse que, cara, chega uma hora que tudo se afasta e que você se acha ali e as pessoas que estão nessa mesma vibe né, vão se localizando, né? Inclusive foi o que aconteceu com a gente aqui, né? Fazia anos que a gente não se falava, né? Anos, sei lá, muitos anos. E de repente a gente se bate e se encontra na mesma vibe. Por quê? Conspirou
né? Para as informações que a gente está trocando, para as pessoas que a gente está ajudando, para o tema que a gente está debatendo. Para a direção onde nós estamos olhando, Exatamente. primeiro por nós, né? A gente fala, quem é curado quer curar. Sim. Porque cada um sabe o fardo que passou, que superou, né? Não existe como medir quem sofreu mais e não é essa meta. Eu sofri mais que fulano. Não, a questão é, tem uma oral em mim, né? E uma psicopata que sabe conduzir, sabe escolher com racionalidade o caminho para quê? Putz, eu sempre fui assim, Fio. Mesmo quando eu me fazia mal, mesmo quando a gente fazia mais escolhas erradas, porque tinha prazer ali, Sim. né? Era tudo um filósofo muito louco que nós éramos e experimentávamos um outro tipo de coisa, porque era só isso na época que tinha. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que aí aquilo lá, a repetição daquilo vai enjoando, né? E a falta de resultado. A falta de resultado. Se não tem resultado, é sempre as mesmas coisas, as mesmas pessoas, os mesmos resultados, ou seja, quase não resultado, porque ué, você está viajando? O que está acontecendo com a sua conta bancária? A sua estabilidade emocional, né? Eu acho que é o mais importante de tudo, não é o que você está acumulando, mas sua mente está mais tranquila que o ano passado? As pessoas ao seu redor te acalmam muito mais do que te perturbam? É bem isso mesmo, cara. Que descobri, eu não sei, confesso que eu conheci sobre os traços com você na nossa reunião anterior à live, porque eu não sabia mesmo, né? Algumas pessoas que estão aqui acredito que saibam, mas para mim, entendendo cada ponto, linka uma conexão e faz entender, falar, agora sim tá fazendo sentido, porque disso, porque daquilo, né? São questão dos traços de caráter. Talvez eu tenha levado para um outro ponto, para outras nomenclaturas, mas buscar. Eu ultimamente estou numa busca de autoconhecimento frenética, assim, frenética mesmo, do qual eu nunca tive antes. Né? Nos últimos 2 anos, assim, eu entrei viciante, né? Eu entrei nessa bolha. É viciante. É meu vício saudável / tóxico, porque eu sou apaixonada também. Então, eu falei de produtividade tóxica porque eu tenho tomado muito cuidado em relação a isso, principalmente com a questão do que eu prego, do que eu falo para as outras pessoas, né? Fala um pouco de você agora, até para quem estiver vendo depois da live. Boa. Essa sua transição de carreira e qual que foi o seu nicho, o seu aprendizado que você mais sabe fazer e tudo mais. Boa. O meu é assim, eu sempre fui muito pesquisador, essa é a ideia. Eu sou de artes, mas também sou do comercial. Então, na minha vida toda eu transitei entre as duas carreiras, né? Eu fiz artes cênicas, fiz cinema, mas eu também fiz vendas, eu também fui pro lado comercial, eu também... Isso é do rígido, tá? Então, o rígido não sabe escolher uma coisa só. Você foi falando, eu falei, cara, que louco, achei os perfis. E durante alguns períodos da minha vida, alguns foram mais predominantes que outros. Por exemplo, hoje eu estou muito mais predominante no comercial, que é o desenvolvimento humano, pessoal, o autoconhecimento. A parte da arte eu estou utilizando para trazer para a palestra, né, que eu vou fazer agora a primeira, dia 8. Então, é um retorno aos palcos de uma forma diferente, né? Então, sempre fiz teatro também. Personagem. Sem ser personagem. Eu posso ser eu mesmo, já passei por essa fase. Exatamente. Mas agora eu quero um personagem. Então, mas continua você, senão eu te Imagina. Não que eu não volte um dia, já me perguntaram isso várias vezes. Cara, agora eu tô num outro momento, mas tá muito reservado aqui. Isso me ajudou muito na questão da comunicação, de oratória, a questão de estudo. Sou muito grato a tudo que a arte e o teatro me deu. Mas agora estou num outro momento, né? E a busca do autoconhecimento se tornou uma coisa muito viciante no processo de liderança. Quando eu estava liderando, né? Tenho um trabalho com isso hoje, mas quando eu comecei o processo de liderar pessoas, a entender de pessoas
para que essas pessoas pudessem comprar o que eu estava falando ali. Então eu precisava muito me conhecer, né? Precisava muito saber quem eu era, quem Ter era. uma confiança para manter o trabalho, porque eu acho que nós Exatamente. temos uma coisa que é bem legal, é um mini parênteses. A gente tem também, o rígido tem muito isso, que é assim, ó, o gatilho do desafio. Exatamente. Qualquer coisa que der pra gente, a Eu gente vou vai ter fazer. o gatilho do desafio. Porém, a probabilidade da gente se perder e broxar no caminho e querer outro desafio é gigante. Por isso que a gente tem que e take it easy, porque a gente tem o mesmo tesão quando a gente começa e no meio do caminho se torna normal, porque a gente domina as coisas muito rapidamente, e aí o gatilho do desafio já foi ganho, então você fala, não quero mais. Sim, o meu processo foi exatamente isso. Ele começou com um desafio, que é um antigo gestor meu falou, cara, você tem uma pegada assim de liderança muito forte. Então, tô te desafiando 6 meses aí, você vai pegar essa galera e vai transformar essa galera assim no teu estilo. Eu, beleza, deixa comigo. É o executor, né? Então, que fala. É o modelador, né? Isso não... Psico rígido. Psico rígido, um trabalho maravilhoso. Excelência. Isso. E aí eu transformei aquela galera em bons vendedores ali. Conseguiram produzir, trazer resultado. Pum, aí eu fui crescendo. Aí fui para outro, e fui pegando muito gosto sobre isso, né? E até que em empresas que eu passei, o trabalho, ele não era muito relevado à grana financeira, era relevado em entender o que eu poderia desenvolver naquela pessoa ali. E em vários momentos eu passei por isso, vários momentos de entendimento. E aí eu até falei com uma amiga minha uma vez, a Jana, falei, cara, acho que eu vou fazer psicologia. Deve estar no meu caminho aí. Mas, enfim. Aí comecei, aí passei todo esse processo, trouxe pessoas comigo e ao mesmo tempo eu fui entendendo que eu precisava dar um tempo em várias coisas. A primeira coisa que eu comecei a cortar foi o álcool, porque me atrapalhava muito, muito mesmo, em questão, perdi empregos por causa disso, então assim, foi complicado. E aí eu comecei a ver que, cara, não estava fazendo bem para mim. Isso já vai fazer quase 2 anos e tal. E ao mesmo tempo me conhecendo, tirando os hábitos ruins, eu comecei a me pegar muito em hábitos e habilidades comportamentais. Né? Então, é uma substituição, né? Porque você vai entendendo que você está se fazendo mal. Se você está se fazendo mal, você está se auto-sabotando. Se você está se auto-sabotando, você não se sente merecedor. Exatamente. E aí esse ciclozinho já aconteceu já várias... Só que assim, com o passar do tempo, a gente vai soltando. E vai ultrapassando, assim, esses lugares e fala, para. Sim. E aí comecei a recuperar o meu hábito de leitura, que eu tinha deixado engavetado, que eu, quando eu tava fazendo peça, quando eu tava fazendo teatro, cara, era estar devorando muita coisa o tempo todo. É o nosso trabalho, né, Ana? Então, e aí eu falei, cara, cadê o filme? Me perdi. Opa, preciso me achar, preciso me encontrar. Aí onde estão os meus eus, né? E aí eu parecia que eu saía de fora de mim, assim, me autoanalisava e falava, porra, irmão, que merda tu tá fazendo, cara, da tua vida, né? E aí eu fiz essa autoanálise várias vezes, eu falei, cara, pera, me achei, me encontrei, tô aqui nesse ponto, e eu preciso selecionar pessoas que vão estar comigo ali. E aí eu comecei a cortar um monte de gente, assim, que eu falei, cara, isso aqui não faz mais sentido pra mim, obrigado, cara, fomos amigos durante anos, a escola foi fantástica, mas, cara, você não tá no mesmo momento que eu aqui, eu vou pra outro ambiente. E tudo bem, se você quiser entender, desculpa, tá sendo meio egoísta, ou você vai comigo, ou você fica. Exatamente. E tudo bem. E as pessoas também começaram a perceber. E você acaba se tornando um certo chato. A realidade é essa. Você acaba se tornando um certo chato, só que ao mesmo tempo você fica muito seletivo e isso faz muito bem para você. E aí, uma descoberta, acho que foi... Cadê? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. O primeiro livro que eu li, esse aqui, ó. Eu li esse livro aqui, sim, não, eu indico para todo mundo. Ah, que legal. Esse aí eu não tinha visto. Cara, esse existencialismo, depois que eu li esse livro aqui, eu falei, putz, entendi que eu preciso dizer não. E era isso que eu não sabia fazer. Não sabia dizer não para as outras pessoas, tudo eu aceitava. Agradar porque a gente quer pertencer. Exatamente. Você quer fazer parte daquele ciclo que às vezes nem te cabe,
e tá fazendo só mal pra você, enfim. E aí eu comecei a entender isso. Opa, era sem dó, tá? Tipo, não precisava dar satisfação. Não. Cara, não tô afim de ir. Por que não? Por que não? Ah, não tenho, não quero, sabe? E Então eu vai comecei. existir essa revolta no Então. começo, vai existir muita raiva. E Porque depois quando as comecei. fichas caem, e assim, ó, essa raiva, ela é muito importante. Sim. Porque é nessa raiva que você vai ter a coragem de falar os nãos, a coragem de se afastar e a coragem de encarar um pouco, né? Eu ainda sinto isso muito, que é a solidão. Só que, meu, eu tô super entediada. O que eu podia fazer agora na sexta-noite? Bar. Não quero. Quero. Ai, tem a festinha de não sei o quê. A gente já sabe, né? Não quero. Vou ver um Exatamente. filme. Cara, Que saco! e eu comecei a curtir muito mais o meu ambiente familiar, casa. Eu comecei a ver coisas com outros olhares que eu não olhava. Começou a cozinhar também? Então, não, isso aí eu faço. Relativamente. Mas o que eu mais faço, assim, é estudar, parar. Que nem esse ambiente que eu tô aqui agora é o meu refúgio da minha casa. Que eu falo, cara, e antes, chegava sexta-feira à noite, cara, não tinha vida se não fosse a sexta-feira, sabe? Precisava estar fazendo alguma coisa, gastando dinheiros e rios, e eu falei, meu Deus, né? E aí a percepção das mudanças vão acontecendo. Hoje o que eu faço de sexta-feira à noite, uma coisa maravilhosa que virou um hábito para mim, que eu não desgrudo, é jogar futebol com os amigos. E eu não fazia isso, sabe? E isso, cara, parece bobo assim, mas faz um bem danado para mim. Aliás, o Rodrigo tá aqui na live, te agradeço por ter me chamado, viu? Gosto muito do futebol de sexta-feira. E aí eu vou lá, desestresso, volto, jogo minha bola, volto para casa, fico com a minha família e tal, tudo tranquilo. E essas coisas acabaram reverberando em mim como pessoa e no meu profissional. E aí eu comecei a ler muito sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e comecei a entender que a minha missão do meu trabalho hoje era desenvolver o melhor potencial das pessoas. Entende? Então, aí começou a vir essas ideias, essas coisas, que nem isso que a gente está fazendo aqui agora. Pô, maravilhoso. Nossa, eu Entendeu? amo! Sabe? Tenho certeza que quem está ouvindo vai sair um pouco mais rico daqui. Pô, vai entender algumas coisas. Eu, por exemplo, cara, gratidão por ter me falado dos traços de caráter. Porque agora, né, agora eu vou entender os momentos que eu tô ali mais oral, mais rígido, mais, sabe, dá para saber disso. E aí hoje eu faço isso, né? Tô no processo também de mentoria do trabalho e da palestra. O grande objetivo é começar as palestras a primeira vai ser mês que vem. E assim sucessivamente, né? Tô também quebrei a minha barreira do digital. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que está me seguindo. Antes eu tinha muito o julgamento das pessoas. As pessoas vão ver, os meus amigos antigos vão ver, vão falar. Vão me julgar, eu julgamento e não várias quero coisas. passar por isso. Até eu entender que quem está se julgando, quem estava me julgando era eu mesmo, porque quem controla o pensamento sou eu, né? Eu não vou conseguir controlar o que as outras pessoas... Perguntando no seu WhatsApp se você tá bem. Por que a gente vai se preocupar aqui no Instagram com essas mesmas pessoas, gente? Exatamente. E quando eu entendi... Não é para fazer sentido. Então. E aí, quando eu comecei a entender que isso aqui era uma ferramenta de negócio para mim, eu falei, opa, peraí, irmão. Eu vou parar de dar bobeira. Entendeu? E aí eu comecei a pregar isso e as pessoas que eu estou conversando tá entendendo que o digital... Cara, gente, tem que estar aqui, não vai ter jeito. Tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui. O profissional vai passar por isso. E posso falar uma coisa? A minha sessão também traz muita clareza a respeito do que está chegando para você, que a gente falou um pouquinho no começo, Sim. né? Tem gente que atrai doença, problema, dívida, porque alguém vem salvar elas. Uhum. Abundância, amor, sucesso, você tem permissão para isso? Sim. Porque se você não tiver, se tiver qualquer interferência, não vai chegar. Então, assim, o que você tem emanando? O que você está emanando? Quem está aqui até agora pode ter certeza que, assim, pode estar em cima do muro, mas é muito mais olhando para a luz do que olhando para a sombra. Exatamente. A gente vai atraindo frases,
frases em filmes, frases na rua. Uma pessoa para você na rua e fala uma frase X quando você está querendo muito mudar a sua vida. Quando você quer que as coisas aconteçam, quando você acredita no invisível, né? Tem gente que chama de universo, tem gente que chama de Deus. Sabe, você tem que conversar com o invisível do jeito que você quiser, porque só ficar no racional ou esperar Deus assim bem centrado, acontece. não. É o que você fala você tem que fazer o seu melhor e aí você joga pro universo. É o que você fala aqui sobre o mentalizar não é sair de casa, né? Eu tenho um amigo que ele meditava 2 horas por dia. Ele não fazia um story, uma ligação, não fazia material, não fazia experimentos com a câmera, pegava textos para ter um texto ali para a pessoa te ver falando. Você é muito louco! Sim, sim. Eu acho que eu tenho recebido feedbacks assim de que eu me encontrei, né? Porque eu sempre fui muito fazedor. Colocar em prática. Metralhadora, né? Eu também. Então. E agora eu tô também numa fase muito assim de aprender, claro. Tanto que eu tô aqui adorando te ouvir, a troca que a gente está fazendo. Claro, acrescentando algumas coisas ao conteúdo que você trouxe. Mas eu tô numa fase muito assim, discutativa, de opa, peraí, aqui tem coisa, né? Me dá mais, me dá mais. Falar amém pra tudo, né? Isso. Sempre questione o profissional que você escolher para cuidar de você. Se não faz sentido para você, deixa ele saber, porque às vezes a pessoa ela tá tão vulnerável que ela vai aceitando tudo, depois ela se perde dentro da cabeça dele. Você tem que questionar o seu terapeuta, você tem que questionar o seu mentor. Eu fiz coaching, né? Na 7ª sessão, na 8ª, eu falei, não quero mais. Não quero mais, porque a 8ª era para eu falar sobre os meus sonhos. E eu tinha vergonha, porque eu não tinha sonho nenhum. Eu tava deixando a vida me levar, a vida leva eu. E era humilhante para mim falar... Eu ainda brinquei, né? Falei, eu posso falar que eu quero um helicóptero? Gente, para. Você tá vendo a condição da pessoa? A maioria das pessoas tem medo de iniciar processos terapêuticos ou se inscrever na academia ou fazer qualquer coisa, entrar numa mentoria de não sei quanto tempo, porque ela desconfia dela mesma. Eu vou abandonar. Você tem que começar a fazer pequenas ações para você começar mesmo, tá? Não tá errado não. Começar a confiar em você. Se você não bebe água, se você não come bem, se você não faz uma caminhada, se você não se exercita e não vai para a natureza um pouco, que são as 5 leis básicas da terapia integrativa, onde você vai ter experiência corporal, física e espiritual. Se você começar por isso com frequência, eu juro para você, se você pode me cobrar, você já vai ter um tipo de firmeza consigo mesmo que vai te dar permissão, sim, de fechar 6 meses numa academia. A Marcela Meloni também, ela é terapeuta também, minha amiga desde o Corpo Explica. Ela entrou bem nas 5, não é lei, gente, até esqueci. Que são, gente, é o básico do básico do básico. A pessoa, se bebe água? Não. Tem até um meme recente, né? Se bebe água? Não. Tá comendo bem? Não. Tá dormindo bem? Não. Tá vendo a natureza? Tá vendo pessoas? Não. Aí a pessoa quer fazer o quê? Quer ir num tarólogo, né? Quer ir num tarólogo, porque o tarólogo não vai te dar ações. E não vai elucidar a merda que você está fazendo da sua vida. Ultimamente a gente tem feito um trabalho de descobrir como ficar 100% nos pilares, em cada pilar, né? Então eu costumo trabalhar a questão do espiritual, do financeiro, corpo, relacionamento, emocional, né? Mente e hábitos. Então, por o autoconhecimento em si, como a gente chega no 100% em cada pilar desse, né? Então, é uma viés, é um trabalho e que, como você falou, quem começa a enxergar a luz cada vez mais, opa, vem, né? E realmente vicia, concordo que vicia.
E completando a questão do trabalho, que você tinha me perguntado, eu estou fazendo muito uma questão além da leitura, óbvio, o trabalho que está sendo desenvolvido é a questão das técnicas das leituras e como isso está sendo utilizado. Né? Tem sido muito bom, porque com algumas pessoas estou conversando, a gente está conseguindo ler, por exemplo, de 3 a 4 livros por mês, coisa que era difícil antes. Ah, eu não sei o que é isso, fala mais. Então, com método, né? Com técnicas. Então, por exemplo, tem inúmeras técnicas de leitura que você decora não, você lê e você estuda o livro. Por exemplo, deixa eu pegar um aqui que eu fiz isso. Aqui, ó. A minha palestra vai ser toda em cima desse livro aqui, baseada nesse livro. Olha isso aqui. Como chama ele? Qual que é a diferença desse livro aqui para esse livro aqui? É o que eu costumo falar. Eu não sei, Deu pra pegar? eu grifo os meus livros absurdamente. Eu escrevo neles, mas eu não ponho esses... Eu não coloco isso aqui, porque vira esse engruvinhado aí, me deixa nervosa. Não, eu gosto muito disso aqui. Isso aqui é uma técnica que eu utilizo. Tá, a diferença desse livro aqui para esse livro aqui, esse aqui tem mais páginas do que esse, mas esse aqui me trouxe mais conhecimento do que esse. Por quê? Esse aqui, ele foi um livro que foi estudado, foi dedilhado, foi... Não só passado. Lido. E esse aqui foi lido. Não entende? só passado, então, aquela assim, leitura, aqui né? me trouxe conhecimento. Exatamente. Então, assim, a cada término de capítulo, você vai ver aqui, tá tudo grifado, tudo, tá vendo aí? Enfim, a cada Então, término era uma isso reflexão. é poder usar depois. Porque então, os meus... Pode falar. Tem que organizar a leitura, senão você não entende. E você tem que Acho que usar... um pouquinho. E eu acho que você tem que usar o que você... Você tem que usar o que você absorve. Porque a gente fala muito no nosso método sobre a procrastinação. As pessoas, elas procrastinar porque ela não quer fazer o que ela acha que quer fazer. Oi. Oi. A Marcela, desculpa te cortar um pouquinho. Não é porque a imagem passou. Eu peguei até a parte do procrastinar, e aí eu ia falar do comentário da Marcela, que ela falou que coloca o post-it também. É um método super validado. E as palavras-chave, né? E eu não, se eu entendi localizar as palavras-chave nas frases, né? Isso funciona super, super. E assim, eu não sei as pessoas, né? É que assim, ó, eu não conheço uma pessoa que lê de fato com o nosso entusiasmo, né? É que assim, não adianta você que não trabalha com desenvolvimento humano, que não é artista, que não na sua profissão não exige atualmente que você faça algumas descobertas ali no seu nicho, você não vai querer ler, meu amor. Exatamente. E não se culpe por isso. Você tem que achar alguma coisa aí que te interesse e que você faça, porque senão, se você quiser copiar todo mundo que ouve também, é a turma do acorde a 5, leia um livro por mês, não se culpe se você não conseguir ler um livro. A não ser, eu quero, mas eu queria ler. Tá, o que você gosta? O que você gosta? Eu gosto de moda. Pega um livro antigo sobre moda, da onde começou a moda. É que assim, tá vendo como a gente precisa do outro, precisa de um tempo todo, profissional? Você precisa. Pra quê? É mais frio. Eu tenho certeza que com o tanto de conhecimento que eu tenho, se eu falar algumas coisas profissionais pro Fio que eu sinto que falta no meu trabalho, ele vai fazer assim, é isso que falta. Exatamente. Do mesmo jeito que eu falo, Fio, não, você tá fazendo isso aqui por causa disso aqui. Quem vê de fora vê muito melhor, gente. Sim. Se vocês tiverem alguma pergunta,
Aproveita agora, porque nós já estamos 1h20. E eu ficaria aqui até as 5 da tarde, o Fio também, só que eu tenho mais também, filhas. mas... Ele tem família e eu não tenho. Minha família sou eu todinha Boa. e o que eu quiser fazer. Então, Chegou o momento. Deixa eu chegou o momento, só gente. colocar um complemento, ó. Isso que você falou das pessoas. Gente, não tô vendendo nada, pelo amor de Deus, é só uma dica também. Eu tô fazendo agora o projeto do 48 leis. Serão 48 lives, como essa aqui, só que serão lives fechadas, exatamente para as pessoas que não têm o hábito da leitura. O que a gente vai fazer? Destrinchar cada lei em cada live, tá? Então, se tiver interesse depois de participar, só me seguir aí, eu mandar um direct que a gente conversa. Então tá, vou aproveitar e vou me vender sim, porque é o que eu ofereço, né? Eu ofereço autoconhecimento para você. Peraí, consegui chegar agora, vai ficar gravada? Vai, Má! Eu te mando no inbox. Boa. Gente, a análise corporal, ela faz você se entender em uma sessão. Numa primeira sessão, eu já te falo os seus traços. Você vai me trazer questões que se repetem na sua vida e que incomodam, porque nós sempre temos a bexiguinha de estimação. Exatamente. Mudam os personagens, mas a historinha é sempre a mesma. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu fiz há 4 anos atrás a minha análise, a minha bexiguinha número 1 era: toda vez eu começo uma coisa e não termino. O que eu entendi? Eu entendi que na verdade é uma característica minha, então eu tenho que escolher muito bem que piscina que eu vou entrar, porque assim, eu tenho um gatilho de desafio. Ai, o que é pra fazer? Ana, a gente vai filmar um negócio, ou Nana, eu queria que você criasse conteúdo sobre Joaninha. Eu vou falar, Joaninha, que lindo! Eu quero! Só que, cara, a hora que eu entender da Joaninha, eu vou falar, beleza, eu não quero mais. Então, assim, você vai se entendendo de uma forma que você sabe assim, não vou por ali não. Não vou sair de casa não vou ali não. Então você vai entendendo as suas necessidades e eu te oriento já na primeira sessão os seus ambientes bons. Você tem independência emocional com quem? Tem independência emocional com a família? Sente dívida emocional com a sua família? Porque assim, a família deles deram para eles deram para você dar para os seus. Então, assim, tudo que todo mundo fez para você tirou um proveito ali também, né? Todo mundo foi feliz, tá 0-0, né? E tem muita gente que ainda fica lá atrás. Então, assim, é muito rica essa primeira sessão. Me manda um inbox, me manda um oi. Eu explico mais individualmente, tá? É muito incrível. Tem bastante coisa legal no meu Instagram também, quem não me segue. Quem é do meu Instagram segue o Fio aí, que ele também tá com sangue nos olhos com várias coisas. Um monte. Ó, o Jorge. Eu ia falar dele agora. O Jorge é um querido também, né, Jorge? Um beijo. Faz tempo que eu não vejo o Jorge. Jorge Mesquita, ator maravilhoso também. A gente vê o pessoal na internet, né? Aí a gente virou tudo uns velhos que não quer sair mais pra história, só vendo na internet as pessoas. Eu vou finalizar, tá? E como de costume, agradecer. Você é a 4ª pessoa nesse meu processo de lives aqui sobre autoconhecimento. Agradecer muito você. Acho que foi muito rico o conteúdo que você trouxe aqui pra gente. As pessoas com certeza que ficaram aqui até o final podem ter certeza que saíram mais engrandecidos. Eu saí muito mais engrandecido. Aprendi muita coisa com você. Muito obrigado. E eu peço sempre pro convidado, né? Deixar um recado, uma palavra, uma frase, enfim, alguma coisa de reflexão, algo que queira compartilhar com as outras pessoas. Fique à vontade. Ai, bom, eu tenho lido muito a Brené Brown, né? Que ela fala muito sobre o perfeccionismo, que é um dos defeitos do traço de caráter rígido. Então, assim, foi uma dos primeiros fardos que eu comecei a trabalhar em mim.
né? A gente gosta, na verdade, o que a gente mais gosta é da imperfeição do outro, é da pessoa atrapalhada, é da pessoa vulnerável. Só que a gente se cega em algum momento lá do passado para querer ser 100% boa, 100% perfeita. Eu acho que quando a gente volta a se amar de verdade, a gente não tem problema em mostrar os nossos erros, porque na verdade não são mais erros, são Não. nossas características. Então, se você se incomoda com as minhas características, felicidades para você, né? Eu não vou tentar provar nada, eu não vou querer caber em lugar que não me cabe. Então não tente caber, tente saber quem você é e esteja apenas em lugares que você se sinta bem. Só que você só vai se sentir bem em algum lugar se dentro de você estiver bem, e eu posso te ajudar a fazer isso. Vocês se conhecer, né? O meu complemento, que eu também gosto de finalizar, é a coisa que mudou, que virou a chave, foi o aprender a dizer não, que linka muito com o que a Ana falou aí agora. Está em lifelong learning, né? Autoconhecimento o tempo todo, está em constante aprendizado. Isso eu passo para todo mundo também, os times que eu liderei, as pessoas que eu trabalho, enfim, esteja em constante aprendizado e desenvolvimento para que você possa chegar no objetivo final que você queira, né? E a principal coisa que fez a virada da chave foi desenvolver um propósito. Qual que é o propósito? Então, desenvolva um propósito, não pare, corre atrás desse propósito, que você vai chegar até ele. E no meio do caminho vai ter percalços, né, que vão tentar te atrapalhar ali, mas você vai se blindando, porque você já vai estar tão ligeiro que você vai ouvir uma pessoa falando e falar: ih, irmão, acima de mim você não vai arrumar nada aqui. Então, assim, vai estar muito, muito enraizado no teu foco. E é isso. Acho que propósito, desenvolva um propósito que vai ter sempre um motivo para buscar. Eu só quero fazer um parênteses na sua fala, que propósito já me aterrorizou muito antigamente. Eu falo, mas eu não tenho propósito. Que pena que travou de novo. E aí... Oi? Travou de novo para mim aqui a internet. Então, gente, eu vou te dar uma dica de exercício para encontrar o seu propósito. Existe alguma coisa, algum lugar que você também, do mesmo jeito que existe o trauma, existe alguma coisa que você não passa um dia sem falar, sem pensar? Alguma coisa que veio também lá de trás? Gente, eu encho o saco das pessoas com alto amor desde que eu sou criança. É insuportável. Eu falo, gente, eu não vou... Será que eu não vou enjoar disso? Não, não vou. Então, esse é o meu propósito, né? Se a pessoa quer dançar, esse é o seu propósito. Ensine as pessoas a movimentar seus corpos, a se expressar através do corpo. Eu gosto de alimentar as pessoas. Então, assim, o que você faz, ou fala, ou consome como conteúdo, e tá muito ali o seu propósito, tá? Cuidado, porque assim, dá um medo mesmo. Se você tá com perdidão e alguém vem com essa palavra, dá vontade de berrar gigantescamente. Que isso? Não é que é isso. É assim, eu não quero. Por quê? Porque eu não tenho. Eu odeio o propósito. O que você tem feito na sua vida? O que você adora consumir? Tá por ali. Por ali, tá? Tá. Dica de ouro, porque eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui, essas pessoas já me perguntaram sobre isso, do começar no digital e de como fazer. O gancho que a Ana Rita disse aí é fundamental. Eu levo do hobby, né? Você vai se dar muito bem aqui se você pegar o que você faz de hobby e trazer para cá, porque o de hobby é muito gostoso. Então você vai fazer muito bem aqui, tá? E aí você não vai ter medo, entendeu? Então, Tamara, cante aqui no digital. É isso, gente. Tem que aproveitar a onda. Aproveite a onda, se divirta. Sem perfeccionismo. Ninguém tá pronto nunca, gente. Nem eu tava pronta para essa live. Não, Depois que você entra na live, você se conecta. Confia. E se precisar, eu tô aqui, tá, gente? Prazer gigante, Fio. E obrigado. A gente vai se falando, vamos se ajudando.
Vamos fazer um evento presencial, que eu já tô louca para fazer um evento presencial juntos. Só chamar. Tá bom? Obrigado, gente. Todo mundo que ficou aí, essa Beijo, 1h30 com a gente bom aqui. resto de semana. O almoço Até. foi bom. O almoço foi bom. Foi ótimo, almoço jejum. Obrigado, Jorge. Beijo. Valeu, Jorge.